Sabe quando uma pessoa está com esse tipo de postura? Imagina o que ela está passando na vida. Eu quero que você traduza isso exatamente no nosso processo emocional. Então, lembra que eu te falei? O nosso cérebro está acima, não é à toa. Ele manda todas as informações para o nosso corpo. Logo, os nossos pensamentos ocorrem lá em cima no nosso cérebro. Então, imagina uma pessoa que ela está extremamente triste. Como é que é a postura dela? E como é que uma pessoa triste que está com uma postura assim vai se comportar no trabalho, no relacionamento, em uma atividade física, no sexo, em tudo na vida? A gente costuma dizer que da forma que você faz uma coisa é a forma que você faz tudo na vida. Logo, o seu comportamento ele vai ter uma ligação direta com a postura que você se encontra e também com a emoção que você está vivendo. Então, tudo isso tem comunicação. Emoção, comportamento e postura. O que eu quero dizer para você? Você sabe quando uma pessoa ela está extremamente preocupada? O nosso sistema fisiológico só podem acontecer duas coisas quando ela está muito preocupada. Primeiro, ou ela vai perder o apetite, ou ela vai ficar com muita fome. Você sabe uma pessoa que às vezes ela está com muito medo, e geralmente ela vai lá e se urina? Porque o sistema fisiológico do medo vai diretamente para o nosso sistema renal. Ou seja, tudo tem ligação. E isso aqui eu quero que você entenda que não tem nada a ver com energia, com física quântica ou algo do gênero. Isso aqui tem a ver com a nossa fisiologia humana. Mesmo porque todas as vezes que a gente está passando por algum processo emocional, a gente está fazendo uma descarga de um hormônio chamado dopamina. Porém, é uma dopamina que a gente libera a curto prazo, que são pequenas recompensas. Então, o nosso cérebro humano, ele entende que quando a gente está no processo de reclamação, que a gente está fazendo fofoca ou algo do gênero, a gente está sendo recompensado. E sabe por qual motivo? Sabe quando você está querendo se comunicar com alguém? Geralmente a comunicação é assim, ó. O tempo tá feio hoje, né? Ficou sabendo do acidente? Ficou sabendo de um tiroteio que teve? Todas as vezes que você está falando sobre algo ruim, você se conecta mais rápido com aquela outra pessoa. Porque o nosso cérebro, ele é danado para poder encontrar coisas ruins. Porque a gente trabalha com mecanismos de defesa. E todas as vezes que a gente está focado nessas coisas ruins, o nosso cérebro ele começa a fazer um sistema fisiológico acontecer no seu corpo da forma de defesa. E sabe o que acontece? O nosso baço ele começa a ser trabalhado. Ou seja, ele começa a liberar macrófagos, leucócitos, que são células reparadoras do nosso sistema. E quanto mais isso é liberado do nosso corpo, a gente baixa a nossa imunidade. Então imagina uma pessoa extremamente ansiosa, né? Toda hora querendo fazer alguma coisa, o pensamento lá na frente a todo momento, o nosso corpo ele também vai entrar nesse processo de reação, sabe? Logo, a gente vai começar a sentir as alterações fisiológicas. E o que eu quero dizer para você é, você tem uma postura, você tem um comportamento e você tem uma emoção que você carrega de muito e muito tempo. Numa grande maioria das vezes que a gente percebe aqui na clínica, a maioria das dores que acontecem no corpo do paciente são dores que ele vem carregando lá de trás da infância. Então, às vezes, essa criança, ela sofreu lá atrás uma alteração que foi exatamente essa. Cala a boca! Isso tá errado! Não é para fazer assim! Resolve logo esse processo! E aí, o que acontece? A criança começa a crescer e para que ela nunca mais ouça isso, ela se torna isso. Entende? Então, geralmente, essa é aquela pessoa que fala tá errado, eu já falei, eu não sei o quê. Justamente por conta desse padrão repetitivo, né? Então, a gente foi doutrinado a ser quem a gente é. Então, eu quero que você entenda que existe 50% de DNA do seu pai dentro de você e os outros 50% da mãe dentro de você. Isso é o que mostra no seu corpo. Pele, tamanho, cabelo, porte físico, tudo isso é do sistema de DNA. Logo, você precisa entender que o nosso cérebro ele é formado da barriga da mamãe. Então, nesse processo de crescimento, acontece o seguinte. Então, assim que a gente está na nossa terceira semana, ânus e boca eles estão assim bem juntinhos. E aí, conforme a gente vai crescendo, na terceira semana em diante, isso aqui começa a abrir. Então, o ânus começa a separar da boca, que é a nossa coluna sendo formada, que a gente chama isso de sistema neural, que é o nosso sistema nervoso, né? Logo depois o cérebro vai começando a ser criado. E aí é onde entra a nossa primeira criação cerebral, que é a nossa parte de córtex, que a gente tem uma ligação muito forte com a nossa razão. Então o córtex, ele é baseado na razão, que é o seguinte, vamos pular da ponte Rio-Niterói agora? A resposta é não. Estou focado na razão, se eu pular ali eu vou morrer e vai dar ruim. Aí depois
a gente vai começar a ter a criação do nosso sistema límbico emocional, que isso está tudo dentro da barriga da mamãe. Ou seja, o nosso sistema límbico emocional é exatamente aquele momento assim, ó. Olha, se a gente pular da Ponte Rio-Niterói e ganhássemos R$1 milhão. E se a gente pular da Ponte Rio-Niterói e sobreviver e a gente for pro Guinness Book, né? E se a gente pular da Ponte Rio-Niterói e ganhar uma viagem? Então o pensamento ele começa a ficar um pouco mais imaginativo ali, sabe? E logo depois, que já está quase na formação final daquele feto, é onde vai ser criado a área que a gente chama de reptiliano, que é justamente a parte do nosso cérebro que está ligada à sobrevivência, que é exatamente assim, olha, se você não pular da Ponte Rio-Niterói, a pessoa que você mais ama vai morrer. O que você faz? Ou seja, o estado de sobrevivência, a gente vai lá e toma aquela atitude baseado em, se eu não fizer, eu vou morrer. Então a gente entra num estado que é de sobrevivência. Cada área do nosso cérebro vai encaminhar uma informação para alguma parte do nosso corpo também. Ou seja, tudo que a mamãe passou no processo de gestação vai sendo influenciado para aquela criança. Então, se uma mãe está usando muita droga, aquela criança ela nasce com aquela dependência. Se uma mamãe está comendo muita besteira, a criança nasce com aquele processo de dependência alimentar. Se uma mãe está passando por muitos processos emocionais, imagina como é que aquela criança não vai nascer. E isso eu quero que vocês entendam mais uma vez que não tem nada a ver com energia, isso é fisiológico, beleza? Bem, partindo disso tudo, eu quero que vocês entendam que cérebro manda informação para baixo e o corpo manda informação para cima. Logo, se aqui eu vivo triste, tive muitas perdas na minha vida, eu vou fazer com que essa informação vá para baixo, modificando o meu comportamento. Não importa qual que é o seu tipo de comportamento, você tem um. E se você está sentindo dor, esse comportamento ele não está legal. Porém, é necessário você entender que essa dor que você está sentindo, ela vai ter duas características. A primeira característica da dor é, será que eu estou sentindo essa dor no meu corpo porque eu estou fazendo alguma coisa de errado na minha vida e no meu físico, na minha alimentação e tudo? Ou será que essa dor que eu estou sentindo é devido a alguma mudança que eu estou passando na minha vida? Porque mudar também dói. Eu costumo dizer que quando os pacientes conseguem fazer o tratamento aqui conosco, eles sentem a dor da mudança, que é diferente da dor do erro. Então você vai ser a melhor pessoa para poder identificar se essa dor que você está sentindo é um erro que você está cometendo ou se é uma mudança que você está passando. Partindo desse princípio todo, toda essa explicação que eu dei para você do processo físico, visceral e emocional, ela está em comunicação a todo momento. Ou seja, se eu tomo uma pancada, sofri um acidente ou algo que seja, e eu mantenho uma postura inadequada, eu vou automaticamente modificar o meu padrão emocional. Se eu estou passando por algum processo emocional na minha vida, eu vou alterar o meu sistema físico. Se eu estou comendo coisas saudáveis, eu fico com uma postura saudável e com um pensamento saudável. Se eu estou comendo muita besteira, eu fico com o meu corpo alterado para pior e aí os meus pensamentos começam também a entrar em desordem. Ou seja, é necessário a gente manter uma boa alimentação, bons pensamentos e também uma boa atividade física, muscularmente falando. Porque isso vai entrar no equilíbrio. Eu costumo dizer muito que é como se fosse uma parede que a gente está construindo. Então, primeiro a gente vai organizar os tijolos, um em cima do outro, que são os ajustes que você vai realizar na sua coluna vertebral. Logo depois você tem que jogar o cimento nessa parede, que é como se fosse o exercício físico, para poder deixar aquela parede mais forte e resistência, assim como o nosso corpo. E logo, em sequência, é onde a gente precisa passar a massa nessa parede, que eu costumo dizer que é toda a alimentação que a gente coloca para dentro do nosso corpo, para aquela parede ficar bem bonitinha, lisinha, sabe? E logo depois eu entro nos retoques finais, que são as pinturas, né? Que é onde a gente precisa tratar do nosso processo emocional, que eu indico na terapia para todos os nossos pacientes. É necessário fazer. Caso contrário, você vai estar a todo momento se pegando com pensamentos desordenados. Então a ideia é equilibrar todo o seu sistema. E é exatamente por isso que a gente vai entrar agora no passo a passo de 7 técnicas terapêuticas para poder aliviar o seu sintoma de dor. E isso é para a vida, não é só para você fazer agora. Isso é um hábito. É igual você comer bem. Não adianta você comer bem segunda, quarta, sexta, terça e quinta comer mal. Vai dar problema. Então é necessário criar um hábito na sua vida para que você mude o seu sistema doloroso.